Então, podemos começar. Okay? Podemos? Bom dia a todos que nos acompanham nessa atividade. Hoje estamos recebendo da Escola da América 3 convidadas dos Estados Unidos da América que vieram conosco ter um movimento de interação voltado, né, à conexão dos estudantes, dos enfermeiros e a troca de experiências entre as convidadas americanas e os convidados brasileiros da Escola de Enfermagem da América. É uma honra poder receber. É uma honra poder estar junto. É uma honra poder estarmos trocando essas experiências internacionais e conhecer um pouco do trabalho que vocês realizam. Hoje nós temos a doutora TERI, LYNCH, professora associada da Universidade da Califórnia, São Francisco, da Escola de Enfermagem. Temos também a doutora KARLA, LYNCH, enfermeira, que atuou na Força Aérea Americana, né, por muitos anos, né, uma grande carreira. E temos aqui, ao meu lado, a doutora BLOMQUIST, advogada, líder, partner líder do Environmental Team, né, e atua na empresa LYNCH, uma advogada trazendo para nós como é a experiência de atuar como enfermeira na defesa dos direitos dos usuários americanos. Obrigada, professora Beth. Estou aqui na qualidade de moderar essa mesa junto com a professora Jaqueline. Gostaria de agradecer a presença das nossas visitantes americanas, pessoas que vieram colaborar um pouquinho com com as comemorações do centenário da nossa escola, né? E isso é mais um evento aqui sendo promovido pela Escola de Enfermagem Ana Mary, para que a gente, dentro desses 100 anos, a gente esteja conversando sobre a nossa prática, a nossa assistência, a nossa experiência, área hospitalar ou não, dentro dos vários ambientes, né? Por isso a gente tem aqui presenças de várias categorias para a gente trocar ideias e pensar juntos o que a gente pode avaliar do que tem sido feito, o que a gente tem experienciado, especialmente no período pós-pandêmico e ainda no meio, né, desse cenário que ainda a gente não pode falar totalmente pós-pandêmico, porque vem outras coisas vão surgindo aí dentro desse panorama da pandemia. E também da gente pensar, né, o que a gente pode vir a ter no futuro, o que a gente pode pensar para o nosso estudo, para a nossa prática, para a nossa realidade, para a nossa existência. Então, para mim é uma honra estar aqui com todos vocês. Meu nome, né, que eu não me apresentei, eu sou a professora Priscila, sou professora do Departamento de Enfermagem e atuo como hospitalar, média complexidade, e estou atualmente como coordenadora das relações internacionais. Estou aqui junto com a professora Jaqueline moderando essa roda de conversa. Thank you very much for being here, for giving us this opportunity to talk about nurse, to talk about environment,
what we can do, we have done during this process all these years, and we are celebrating 100 years of our school. So it's a very important celebration for us, and having your presence here to help us to start this talk and this conversation, to talk about nursing, talk about the care we give and everything we can do for our environment, for our patients, and for ourselves as persons, as nurses. It's very important, and I'm grateful for having you here. Para os palestrantes, porque a professora Priscila, Priscilla has introduced the talk by saying how important it is to have you here for us. It's also said about the celebration of the 100th anniversary of the School of Nursing, and also that she's glad we have this opportunity to have you and have the opportunity to have those who are and this presentation and conversation. Silva, a médico cirúrgico, a gente está aqui com as 3 convidadas internacionais, são pessoas assim de altíssimo valor. Hoje, eu aproveito bastante. Vai ter as convidadas vão falar sobre a trajetória, alguns destaques da carreira delas, para iniciar a roda de conversa. Vamos começar a nos provocar. Então, a conversa está aberta aos presentes fisicamente ao auditório, estamos na Conversa Mota, e também quem nos estiver assistindo. Após o término da sessão, quem tiver questões importantes, nós poderemos tentar encaminhar as questões. Mas se forem questões muito pontuais específicas, a gente também pode tentar dar uma resposta. Eu não tenho muito compromisso de fazer o pedido às nossas convidadas. I just said that the dynamics we're going to go through will be, first you get started talking, well, no, before that, I said how I met you when I was in the US, and how important people you are as a person, and also professionals that I admire so much. So it's a win-win situation to have you here, twice as much. And that the dynamics, we introduced myself as a nurse from the med surg department, and that the dynamics would be, you get started talking about your experience or trajectory or highlights that you choose to select and share with us. And then the audience that is physically present here or online, and if they are not, they watch this later in the day, if they have pressing questions, they would send it to us, and I'll ask you, and then I'll give them back the response if that's okay with people there. Okay, is that working? Okay. So first, Série. Hello, everybody. It's really a pleasure to be here and be addressing everybody here. And my name is TERI. I am a very fond colleague of Jacqueline. We met in while we did our PhD together, and was very supportive. And it was an interesting program because a number of the students in the course were not from the US, so it was a very international kind of course. That's where I got to know Jackie. But a little bit about myself. I'm an associate professor of nursing at the University of California, San Francisco. I just started that job just before COVID. Woohoo! And but I had retired from Rutgers University in New Jersey, where I taught
qualitative research and epidemiology and a variety of those types of courses. So I taught primarily in the PhD program, but also in the PhD program. I can talk about the DNP program. The DNP program that's for the Doctorate of Nursing Practice. And so a PhD is a philosophy course, a philosophy doctorate, which is based in research. And so people who get PhDs, you get your degree because you have done research, original research, and you're adding to the knowledge base of what we know about whatever the situation is. And that's what both Dr. Silva and I and Priscilla all have PhDs, so we all have done the research. But a doctorate of nursing practice is a doctorate level education, but it is focused on practice, and it's exploring the evidence, appraising the evidence, and then applying the evidence. So doing small change types of projects on a unit or a couple of units in a hospital or something like that to see if what we know from research can actually be done in real life in a real setting that has no controls on it. And so that's what the whole focus is. So when you come out with a DNP, you have a doctorate level, but it's based in practice, not based in per se, and it comes with leadership. It's really about understanding what is the evidence and how do we translate that evidence into actual practice. Okay, but a little bit more of my background. I started out as a Peace Corps volunteer teaching English in Morocco. I've had a long history of living overseas because I was born in Saudi Arabia. And so I've always wanted to travel and do that kind of stuff. So I went into Peace Corps and I really discovered I enjoyed teaching, but I wasn't interested in teaching English per se. I was interested in doing something much more basic. And so I came back to the US and I ended up going into nursing. And since then, I worked in a respiratory floor, particularly, and it was right at the time when HIV was taking off. And so we were the floor that got all the HIV patients, which was a very interesting thing. And then I went into critical care, and I worked with critical care for 3 years. But at that point, I was really tired of seeing the same people coming through the doors, not the individuals with the same problems. I listened to a student who did a presentation today. She was talking about the revolving door, which is the thing that keeps going around and around and around. And what I was seeing was people with diabetes that had cancer. All of these people who just kept coming through. And I thought there has to be something we can do earlier to try and prevent this from happening instead of just treating it once you got it. So I went and got my master's in public health and a master's in nurse administration, but my public health was focused on international work. And I did my project and my thesis data collection in Thailand, working with Cambodian from that perspective. And it also got me very interested in research because I didn't really have any interest in it before. Then I went and started teaching, and I taught cultural diversity and I taught public health in a college at the state of Idaho, which was in and of itself a cultural shock. Because Idaho was quite different from what I was raised in. So it was a very interesting experience from there. And from there, I then went to the University of California, San Francisco for my PhD. No, it's the translation needs to
go on and how can, well, you'll be able to remember everything, so we should stop and. We could go, and then we do it there online. And that, like, have to do it. It would be, well, as I think simultaneously, I think people would be able to understand, to better understand and to bring questions and. I can give a summary. What not? Go ahead, summarize. A doutora TERI LINDGREN, ela tem uma exposição internacional ampla, a começar pelo nascimento dela, que ela nasceu. Ela nasceu na Arábia Saudita e depois ela teve várias exposições que eu, como eu as conheço, morou em vários países, uma exposição muito grande. A primeira foi porque ela descobriu que ela queria ensinar, ela teve uma experiência no Marrocos, como professora de inglês. Depois ela viu que ela queria ensinar, mas não era bem aquela coisa do idioma, então tinha alguma coisa a mais ali de cuidado. E ela foi procurar outros horizontes e outras exposições. Então, ela depois, bom, vou cuidar das pessoas. Então, ela fez o bacharel em enfermagem em Seattle, na Universidade de Washington, and then the Masters, e o mestrado na Universidade de do Havaí. Bom, um parênteses aqui, porque nos Estados Unidos você fala Master Thesis, e aqui nós usamos dissertação de mestrado. E lá fala Doctoral Dissertation, e a gente fala dissertação, tese de doutorado. Então, é o mesmo tipo de trabalho em termos de investimento, só que a nomenclatura é um pouquinho diferente. Até nos códigos de biblioteca internacional, o M é para as teses, e o doutorado, e o D é para as dissertações. É só um adendo cultural. Então, nesse sentido, ela fez menção a um trabalho que eu assisti hoje pela manhã, a apresentação de um TCC de nosso aluno de graduação, trazer ela, que tratava da porta giratória, né, que as pessoas vão e retornam. E ela citou exemplos que na prática profissional dela, ela trabalhou com pacientes com diabetes, hipertensão, que voltavam toda hora para o hospital para a reinternação. Tem que ter alguma coisa a mais que se possa fazer para que as coisas não aconteçam. E aí ela foi fazer o mestrado com matemática. A experiência de vidas de voluntariados e expatriados. Então, ela foi ela tem que ter alguma resposta para aquelas pessoas que estão mais perto, específica que ela escolheu. All right. I just have one more piece that I was going to address. Ela explicou para a gente que eu pedi a diferença entre o doutorado profissional e o doutorado com PhD, porque a professora TERI é professora da Universidade da Califórnia, São Francisco. Ela se aposentou, ela é professora da Universidade de Rutgers, onde ela conheceu a professora Priscila, lá ela dava aula de métodos de pesquisa qualitativa, principalmente para alunos de doutorado, PhD. E ela hoje trabalha na Universidade da Califórnia, em São Francisco, continua estudando, que é um programa multicultural. A nossa turma em particular, tinha gente do mundo todo, é uma experiência muito bacana. E aí, nesse sentido, a diferença é que no doutorado com PhD, você faz uma pesquisa inédita, de contribuição para a sociedade. No doutorado profissional, é um doutorado que você trabalha, você está na pesquisa, é aplicável, tem a capacidade da tradução na prática. E você faz um estudo para ver se aquela produção científica e acadêmica tem adesão, como se comporta ou não. Então, tem outra vertente, não tem valor menor ou pior, é diferente. Agora,
Once I finished my PhD, and I was lucky enough to become a project director for a big research grant that was going on in Malawi. And so I spent about 5 years working in Malawi at different times in different ways of collecting data. And I really learned a great deal about their whole healthcare system. That's, I think, all of it. Mais uma coisa que eu esqueci de falar, que é, na prática, né, que a professora Série fez o mestrado, estava bombando a questão da AIDS do Brasil no mundo. Então, também foi uma das questões que inquietou. Então, quando terminou o doutorado, a professora Série foi trabalhar num grant, que seria uma financiamento de pesquisa, né, com a HIV AIDS. África, na África. Going to pass it on to my sister KARLA. Hello, I'm very glad to be here. I don't often talk about my career or my life, except for funny things. I'm not very serious, even though I'm serious inside. Or I try not. But I graduated from nursing school and at the University of Washington in the 1970s with a baccalaureate in nursing from in Seattle, Washington. At that time, most nurses in the United States, the majority, it was starting to change. The majority of nurses were trained by hospitals, basically as slave labor. They went to school in the morning and then they worked the evening or the night shift. Nurse KARLA, I'm sorry to interrupt again. It's just we are taking we are giving the translation superintendent that translates So maybe I should keep the other mic. Oh, yeah. It's just also, please keep your mic like this off, otherwise, here comes. I'll just get started. Since we collaborate, a KARLA iniciou falando que ela atualmente não fala sobre a carreira dela. Ela conta situações divertidas, mas nesse sentido ela é uma profissional muito séria. E ela fez a graduação dela, bacharelado em enfermagem, na Universidade de OESTE, na década de 70. E, naquela época, a educação em enfermagem nos Estados Unidos estava em transição. E muitos cursos eram feitos nos hospitais, então a pessoa estudava de manhã e trabalhava à tarde. Então, ela faz um trabalho escravo, inclusive, em termos de carga horária. The difference with the baccalaureate program, which I'm sure you're finding out, is that we're taught to think for ourselves, which many times the hospital trained nurses were not. They were taught to do the routines that the hospital had developed and not to question them. And a diferença que a KARLA aponta é que nessa época da transição, quando você se torna bacharel em enfermagem, o curso passou a ser bacharel, em oposição a ser exclusivamente um curso hospitalar, é que esse bacharel em enfermagem começa a pensar por você. E quando os cursos eram precisamente escolas dentro dos hospitais, eram cumpra essas atividades, faça. E aí, quando vem a enfermagem a nível de bacharel em enfermagem, ela passa a ter uma outra conotação para fora dos hospitais. when I graduated, I went to work at a hospital that had lots of trauma patients, people who were from accidents, patients who came from accidents and from big injuries. And I saw how nurses were very involved in planning and working and I don't know how to explain it. Planning the overall picture, not just putting in
addressing on, not just, and or what the injuries were and how they were going to need to take care of them later and to plan out. And that's when I started to really understand what nursing was. KARLA descreve que no início da prática profissional dela, ela começa a trabalhar na unidade primeiro de trauma. Ela começou a ver que aí ela está aprendendo que ela já era enfermeira, que a enfermagem é muito mais, além disso. Ela é mais do que você só tocar um curativo, inserir uma infusão, trocar um procedimento, fazer uma técnica, porque a enfermagem planeja, ela vai lá na frente. Ao fazer este procedimento, ela está vendo desdobramentos futuros, então é uma questão de previsão futura, de planejamento, de ver à frente. After working at that hospital for a couple of years, I ended up moving to Baltimore, Maryland, and I saw where the research had been done and got in. I was not personally involved, but saw the results of what had happened in the state of Maryland, where they developed a doctor and nurse and some nurses developed a statewide, for the whole state, system of trauma care. And so the little community hospitals could call to the big city, Baltimore, to the radio place, radio room, and they could be sent to a doctor who had experience in the kind of trauma this patient had and would be told what to do to get the patient stable and how to transport them to the big cities. And they divided up the kind of care that they gave in different hospitals. We had one hospital that specialized in burns. We had one hospital that specialized in orthopedic work where they had to reattach limbs or fingers or legs. We had two hospitals that specialized in babies and massive multi-organ trauma. And so then I just knew that what nursing was supposed to be doing is they they had to be the one that focused on the patient and how all the care that was being given to them by all these other specialists would always focus on what was safe and making sure the patient was safe in the middle of all this chaos. KARLA descreveu para a gente uma experiência de Baltimore e o que aconteceu na escola de trauma e as pessoas, é um sistema que foi desenvolvido pelas enfermeiras para o paciente crítico, a população a responder, a parceria. Então, aconteceu um trauma, quais são a primeira resposta da população na comunidade. E aí depois eles podiam ligar, já sabia para onde ia encaminhar aquela pessoa. Ilustrando, né? Vou acrescentar aqui uma informação com aspecto cultural, que quando você faz um cuidado direto, primeiro, de qualidade, você não perde tempo, né? Então encaminha. Lembra muito o nosso sistema de referência e contra-referência, mas para ele vai uma outra coisa. Então, a enfermagem trabalha nisso. E o destaque que ela fez ao final foi que a enfermagem foca no paciente, no usuário do serviço de saúde, e os outros de segurança e outros aspectos, mas que a enfermagem foca na pessoa como um todo. While I was in Baltimore, I worked in a hospital that took care of children born with orthopedic injuries. And we did surgeries that almost nobody else did in the region.
We took care of children with spina bifida, and we did the orthopedic surgeries that they needed to help make them more stable and maybe have a better life. We took care of children who had scoliosis, and we took care of them. And we also taught the schools how to do early diagnosis for scoliosis. Trabalhando no hospital de ortopedia, crianças em Baltimore, e o exemplo que eu dei, crianças com espinha vista, escoliose, e as enfermeiras ensinaram as escolas a fazerem diagnóstico precoce de escoliose. One of the things that we have in the United States, although it's not as respected as it used to be, so they young children when they go to school, and that's people that we taught how to do early diagnosis of the scoliosis. And then, yeah. KARLA está informando que nos Estados Unidos as escolas têm enfermeiras nas escolas, e eles treinaram essas enfermeiras também para fazer esse diagnóstico precoce. Ela fez um comentário que nem todas as escolas têm. After I'd worked in Baltimore for about 7 years, I decided that I needed a change. I wanted to inspire myself to try something a little bit different. So I joined the Air Force as a nurse. My mother told me that was a big mistake because I hated taking orders. Depois de 7 anos trabalhando, ela precisava se inspirar em outras avenidas, e aí ela se avistou a Força Aérea Americana, entrou para a Força Aérea Americana. E a mãe dela disse, não foi uma boa escolha, você não gosta de levar ordens. But I did okay. I succeeded. In the United States, when nurses join the military, they are expected to already have a bachelor's degree in nursing. They can't have any other kind of a nursing degree. They come in as officers, just like the generals who started out low and moved up. We have one nurse general in the Air Force, and she's in charge of all nurses in the Air Force. And the biggest problem for us is succeeding in moving ahead in rank, moving up the rank, because it goes by your annual performance reviews. And when and it's written by your boss, and then performance review is written by your boss, and it's inspected by his boss or her boss, and with a little note, and then it goes to the next higher up. And for officers, that usually means the commander of the base that you're assigned to. Fez uma decisão, LYNCH here because
Eu pedi autorização para fazer uma distinção cultural, que temos os auxiliares de enfermagem, técnicos, como a gente tem no Brasil, e existe uma você tem uma carreira que é intermediária, que é o LDN, a OVN, que é uma carreira que não é um técnico de enfermagem, mas também não é um enfermeiro a nível de universidade, o curso completo. É uma categoria diferente, que culturalmente existem lá e nós não temos aqui. E nós temos enfermeiros lá, que são RNs, DS, significa que essa enfermeira tem bacharelado em enfermagem. E tem pessoas que têm só o RN, não tem o bacharelado. Então, por isso que eu sempre falo, fiquem atentos na questão do bacharelado em enfermagem no diploma, porque é muito importante, para de fazer a tradução para fora. Então, a questão são nomenclaturas culturais, mas as atribuições são diferentes. Um enfermeiro PS pode mais do que uma enfermeira RN, em termos de emprego, de mercado de trabalho, o LB tem mutações, você tem que ter um RNPS, tem que ter baixa enfermagem, enfermeira, para poder entrar para a Força Aérea, por exemplo, as Forças Armadas. E aí, ela destacou que você tem uma comandante geral das Forças Armadas daquela força, que é toda a enfermagem está sob aquele oficial. E um dos desafios que a enfermagem passa, estou olhando para lá, olhando para cá, estou um pouco perdida na audiência, que temos três, né? A mesa apresenta e vocês apresentam online. Que os desafios são a progressão da carreira em ranking. Nesse caso, ela fala que o seu desempenho anual é avaliado pela sua chefia imediata, e aí essa chefia imediata sua manda para a chefia imediata dela para inspecionar as anotações, e aí vai por cascata ao contrário, vai subindo as patentes, né? E aí, esse aqui é um dos desafios que tem muitos degraus aí. So with the promotion, when you get promoted, you can move up into more responsible jobs in nursing, and you become a leader of other nurses. But the problem is that when they look at your records, they have about a minute and a half to look at all your records, all your performance reviews, and to decide whether you're going to be one of the 500 people promoted to major all over the Air Force. And you're competing with fighter pilots and people who do big shot, or they look like celebrity jobs, you know. And so it makes it hard. And to stay in the military, to retire, you must keep getting promoted as an officer. Dando quantidade de desafios, né? Para você, conforme você vai subindo na carreira militar nos Estados Unidos, você vai recebendo obrigações de mais alta responsabilidade. Então, com a sua promoção, você pode supervisionar, fazer mais coisas, né, em termos da escala de responsabilidade dentro da enfermagem. O que acontece, o desafio disso para você continuar e chegar até a aposentadoria na carreira militar, você precisa receber essas promoções. Uma vez receber essas promoções, qual é o desafio? Quem decide sobre as promoções tem 1 minuto e meio para dizer quem é que vai ser promovido, porque não tem promoção para todos. 1 minuto e meio. E aí as enfermeiras entram na competição com pilotos de caça, com as pessoas que estão... Então, é um desafio muito grande, porque é 1 minuto e meio para quem está dentro decidir quem é que vai ser promovido. Porque contabiliza tudo, né? Para aquela pilha desse tamanho,
e a pessoa que toma a decisão tem esse tempo para cobrir aquela pilha e fazer as promoções, né? Então, para você chegar a autos patentes, passa por esse caminho, né, de avaliações e desafios. In the Air Force, you can be hired as any kind of, in any specialty of nursing. But they don't always identify you by that specialty. So when you move from base to base, they may take you out of your specialty and put you in a different job. Unless you are a psych nurse or a nurse. Aérea, você pode ver a Força Aérea Americana, sendo de qualquer especialidade, né? Pode mandar de qualquer um. Todavia, quando você está na Força Aérea, você vai de uma base para outra, né? Você é deslocado, movimentado. Quanto enfermeira, você pode ser encaminhada para uma outra atividade, uma outra especialidade e atuar, você tem que atuar lá. Com exceção de enfermagem, saúde mental, psiquiatria, obstetrícia e centro cirúrgico. I was lucky that they didn't have enough operating room nurses in the Air Force, and that's where I was working. And so I was able, without satisfying some of the requirements that you have to keep getting promoted, to be able to stay and retire, because they needed me to keep the operating room running. And because of that, I got the experience of going to a base where they had torn down the old hospital from earthquake damage and built what they called a super clinic, which had clinics for all the specialties, which not all Air Force clinics had. They had psychiatry and surgery, general surgery and OBGYN surgery, and they had pediatrics, and they had all kinds of specialties. So it was a great place to work. And they were opening a brand new operating room, which was going to be a same-day surgery, where they came in the morning, they came in to be evaluated by the doctor at a clinic visit, and then we scheduled the patient for surgery, and we did pre-op teaching and did a physical, a basic, what do you call it, systems assessment. I couldn't get the word out. And teach them about what to prepare for and what to expect. And then we took care of them in the operating room, then we took care of them in the recovery room, and then we had little a step-down unit where we let them sleep, and we made sure that they could eat, go to the bathroom, and didn't have nausea and vomiting, could stand, and then they went home with their family. A KARLA colocou para a gente lá, teve uma oportunidade, né? Porque como tinha poucas enfermeiras de centro cirúrgico, e ela era uma, então isso foi uma coisa que garantiu também o avanço na carreira, porque eles precisavam dela, e ela era uma pessoa com alta expertise em cirurgia, né? Centro cirúrgico. Então, ela teve a oportunidade de uma base que ela foi encaminhada pela Conversa, de trabalhar, e estava sendo organizada uma super clínica, com todas as especialidades, com várias formas de atendimento, e atrelada a elas havia, claro, as demandas cirúrgicas,
E aí ela teve a oportunidade de trabalhar em várias especialidades de cirurgia, né? De todas as especialidades. E aí, uma unidade novinha em folha, nossa cirurgia clínica novinha em folha, que ela teve a oportunidade de trabalhar. E aí, no trabalho, os pacientes chegavam, principalmente sua maioria, entrevistas, cirurgias no mesmo dia, chegavam, trabalhavam no mesmo dia, faziam cirurgia. Mas antes disso, tinha a enfermeira que faz ensina o que, sobre a cirurgia, sobre os cuidados, o que precisa fazer, são dos sistemas, de todos os sistemas, inicialmente, como a pessoa estava na operação holística, preparava, né, e tirava as dúvidas. E aí, depois, uma vez, o paciente sai da estética, e como lembrando que iam para o mesmo dia para as suas residências, elas primeiro tinham que se certificar que a pessoa estava orientada, não estava em náusea, conseguia se alimentar e é o toalete. E aí, a partir de então, a alta era providenciada da enfermeira, fazia essas avaliações. This particular super clinic was the first one that Air Force had ever had. And the first time they tried to do same-day surgery without having a hospital nearby. We had contracts with the civilian hospitals if somebody had a problem and needed to go to a hospital. Uma observação importante que ela estava super clínica foi a primeira clínica nesse molde da Série americana e que também quando tinha uma cirurgia, que era a primeira experiência de cirurgias no mesmo dia para ir para casa. Então, esta experiência pioneira era também vinculada com os hospitais da região, caso houvesse alguma complicação, os pacientes eram encaminhados para os hospitais da região. Okay. And this whole clinic was planned and developed, and all the procedures and the policies were all done by nurses. There were 2 nurses ahead of me who started this process, and then I was the one that got it open, and not me personally, but I finished the process so that we could open and start working. And it was run by 3 nurses. The doctors did not, they only came in to do the surgery, and then they left. The only people that were directly involved in this facility, the surgery, the same-day surgery, were nurses. And we had to give tours to people from Washington, D.C., and from all over the Air Force to see how we ran it and how we did it. Because they've never seen one before in the military. Pioneira, ela totalmente essa clínica cirúrgica do mesmo dia, organizada e dirigida pelas enfermeiras. O médico do cirurgião só entrava para fazer cirurgia e recebiam o pessoal de Washington, D.C., significa que são pessoas, autoridades que vinham para conhecer o modelo assistencial desta clínica. But that was my last and biggest and best job that I had. And I retired from the Air Force in 1999 and never did any more nursing because I, by then, had been about 30 years as a nurse and I was tired. Essa foi a melhor experiência profissional que ela teve, essa última. E ela se aposentou em 99 porque ela estava cansada depois de 30 anos de dedicação à enfermagem. E assim, foi muito feliz na carreira. Um parênteses, né? E foi quando eu tive a honra de conhecer em 99.
My name is Sonia BLOMQUIST, and when I was in high school, I took a class in debating. We had to research a topic, and then we had to advocate a position. And we would debate back and forth, the opposition and our position. And the next thing we did is switch, so that we advocated the idea we didn't agree with. And that educated me in the role of an advocate. And you as nurses need to be and will be advocates for your patients. Eu tô brincando com ela. Puxa, não sabia disso. A Sunny, o nome dela é Sonja, carinhosamente chamada de Sunny. A primeira experiência que ela teve foi na escola. Ela teve que escrever um trabalho escolar. E uma das experiências que ela teve foi de defender a ideia. Então, você defendia a sua ideia e o outro colega defendia a ideia dele em determinado ponto que era divergente. E aí a professora da atividade depois de inverter. Quem defendeu a favor era contra, quem era contra passou a ser a favor. E essa foi a primeira experiência que a Sandra teve de passar a fazer a advocacia do outro. Né? Essa foi a primeira experiência que ela teve de fazer o outro olhar. E ela aponta que nós, como enfermeiros, temos este caminho. When I listen to the stories told to me by my friends TERI and KARLA, they often involve the need for nurses to advocate against necessarily the doctors who give orders may not be appropriate, and to be able to stand up to the doctors and convince them that what the nurses know from their experience is an important aspect. Sami apontou do que ela aprendeu na conversa com o TERI e KARLA, com os outros colegas enfermeiros, né? E destacou que muitas vezes o enfermeiro precisa advocar em relação ao médico quando há uma que ele talvez não seja o melhor tratamento para aquela situação. Né? Então, esse é o destaque particular da importância da posição dos enfermeiros nessa questão. Later, I went into law and became a lawyer, and my job was actually as a litigator, doing just what I did in high school, debate my side and try to win. And one of the witnesses I needed in my cases was nurses, because nurse notes taken during hospital stays were very important in convincing the jury of what happened to the patient. E aí, na carreira dela, ela decidiu pela carreira do direito, na advocacia, e ela é de litígio, né? A especialidade dela é de litígio. Então, o que acontece? Você vai ter que debater com o outro para defender um determinado ponto, uma causa. E nesses anos de prática, a gente tem testemunhas importantíssimas em casos de litígio, com o destaque que o registro de enfermagem bem feito, né, tem feito a diferença em muitas vezes. Então, essa enfermeira que faz a avaliação, que é testemunha, quando a enfermeira é testemunha, e também quando as anotações, os registros de enfermagem são esses profissionais. When I was doing trials later in my career in the environmental field, I hired nurses who were experts in the field of environmental disease. And one particular nurse, Tammy Rockwell, had become expert in reading the medical records and the codes that were used to charge insurance companies for the treatment that was given. And she became an expert by rooting out fraud, insurance fraud in the insurance industry. And she helped me in trials explain to the jury some fake entries that had been made.
is because very complex. A Sunny trabalha com julgamentos, né, processos, e ela é advogada de causas ambientais, que são realmente questões de saúde que vêm de danos ambientais e tentando danificar a saúde, questões ambientais, essa é a especialidade dela. E durante a carreira dela, ela contratou a enfermeira para informar e subsidiar de acordo com a área que se tratava o processo. Ela citou particularmente uma enfermeira que se especializou em códigos, não é tipo códigos médicos, códigos de, quando fala médico, é de saúde, mas suicídio, avaliar esses códigos se há alguma fraude das seguradoras de saúde. Por quê? Se a pessoa... Yeah, in the United States, we don't have taxpayer-supported healthcare except for Medicare for older people. So there's numerous insurance companies and numerous ways to trick them into paying for something that wasn't done. And so analyzing that is what some expert nurses do, and it helps in litigation. Eu pedi a nota cultural aqui, porque nos Estados Unidos eles não SUS, né? Ele é financiado pelo dinheiro dos pagadores de impostos de todos nós. Então, as pessoas mais idosas, né? Tem um sistema que é o Medicare, que é um suporte que tem, e os mais necessitados. Mas o que acontece? Foi necessário ter essas enfermeiras porque avaliam se realmente aquele cuidado foi prestado, não é? Que cuidado foi necessário foi de fato prestado. Então, o exemplo da enfermeira que ela citou, ela se especializou em fazer a leitura da documentação de cobrança de quais cuidados foram prestados, se foram pertinentes, se foram de fato prestados e cobrados. Essas questões de dano à saúde ambiental. A saúde ambiental, a saúde das pessoas por dano ambiental. That's about all I have to say about being a lawyer. But I'm going to turn the microphone over to Terry so she can tell you what she does now in terms of mentoring nurses. A Tânia disse que vai passar o microfone para a TERI, para a TERI, porque ela tudo que eu tenho para falar para vocês são de ambiente. Então, você vê, ela convidou vários enfermeiros para isto na firma. Ela tem uma firma de direito, igual aquela série que a gente vê na TV. É isso. Tá? Então, ela vai passar para a TERI, para a professora TERI falar compartilhar conosco as atividades, né, de orientação, de tutoria, que ela faz muito bem. Well, one of the things that I do is I take the DNP students through their project. So I have to help them figure out where to look for the literature and mentor them in appraising the literature, figuring out what's going on, and writing a proposal. But in the process, I learned a great deal because I don't know the topics. I have to investigate the topics myself a little bit. But I learned so much. I learned all about clozapine, which I knew as a drug, but that's all I knew. And all of a sudden, I know what are the side effects of clozapine and what is the algorithm if you're going to do it. I've learned about trauma-informed care. I have learned about marijuana and anesthesia interaction. So all of these students bring these ideas that come from their own practice, and I help them figure out how to address it and to look at it and to find out what the evidence is and what are they going to do about it. So it's a really rewarding process. I love working with students. Well, a professora TERI, ela atua no doutorado profissional em enfermagem na Universidade da Califórnia em São Francisco, deixa eu dar um parênteses aqui, é uma das melhores universidades daquele país e a melhor em vários aspectos, diferentes propostas de avaliação.
Então, ela trabalha nesse doutorado profissional em enfermagem, Doctor of Nursing Practice, e ela trabalha junto com os estudantes, são profissionais de alta trabalho lá, que têm fazer os projetos, ela trabalha especificamente em ajudar o estudante em construir esse projeto, ver qual é a demanda da literatura, qual é a demanda na prática, assistência, fazer essa conversa, onde é que se acha essa evidência, o que é aplicável, o que tem impacto, o que não tem. Ela, me parece que ela aprende muito no processo, muito mesmo. E ela colocou exemplos, por exemplo, da questão de trauma, anestesia, ou várias outras abordagens que a princípio não são da especialidade dela, mas que essa exposição proporciona, né? Então, ela destacou, né, de como endereçar as questões para fazer isso um projeto. First of all, thank you so much for sharing your experiences with us. And if I have two questions that we got here, and I would like, maybe we could do this, Jackie. I can say in Portuguese the question so the audience will understand. Nós temos duas perguntas, né? Estou agradecendo as ilustres, né, que nós estamos aqui hoje, pela troca de experiências, compartilharem conosco as experiências vividas por elas. E temos duas perguntas direcionadas a TERI e a outra direcionada a KARLA. Primeiro, professora TERI, I would like to add that I forgot to present in my presentation that she was the one who taught me, was my mentor during my career. My postdoc. That's right. Estou tão tontinha aqui com essa tradução simultânea. Estou agradecendo aqui, para mim foi um privilégio, esqueci de colocar na minha apresentação que a professora Série foi minha mentora, foi minha orientadora do pós-doutorado, quando eu estive na Rodas nos Estados Unidos. Para mim é uma honra, um prazer enorme estar aqui compartilhando dessa mesa. E a pergunta que temos para ela em relação à carreira docente, como se organiza em sua instituição a formação? Como se organiza na sua instituição a formação de enfermeiras de práticas avançadas? Um mestrado e doutorado com professoras específicas voltados só para práticas avançadas? Well, the simple answer to your second question is yes. But when you look at the situation, what you have in the United States is the development of what is called advanced practice. And advanced practice has really created a system where nurses are being trained to actually perform at the primary care level, essentially as a physician. So they are trained to assess, diagnose, and treat, including prescribing. And you have they're called nurse practitioners, and they have multiple specialties. So you have pediatric nurse practitioners, you have adult gerontological nurse practitioners, you have nurse midwives, you have nurse anesthetists, and you have family nurse practitioners. Those are the most common. Oh, and also site nurse practitioner. That is an area that is expanding rapidly because
we do not have enough people in the United States to deal with the mental health issues that we have. A resposta, sim, para a última parte da pergunta. O desenvolvimento da práticas avançadas nos Estados Unidos, ele vem ocorrendo em função da demanda, essencialmente um sistema que as enfermeiras são treinadas no nível de mestrado para atuarem como médicos, assim, o que a gente teria com diagnóstico, com prescrição de medicamentos, mas seria assim, básico daquela área. Ela citou vários exemplos de especialidades que você pode se tornar uma enfermeira da gerontologia avançada, da saúde mental, com destaque que ela fez ao final, que é a questão da saúde mental da psiquiatria, que tem muito poucos enfermeiros em saúde mental, a nível de mestrado em práticas avançadas, que atuam na saúde mental dos Estados Unidos, que a demanda está elevada. Obrigada. Temos uma pergunta agora para a Carla, para a enfermeira Carla. Eu vou deixar a professora Elizabeth, a nossa diretora, fazer, porque a pergunta é dela. Então, acho justo. Você poderia nos falar tempo de trabalho de uma enfermeira nos Estados Unidos, aqui no Brasil, mínima? A autonomia do trabalho da enfermeira militar é semelhante à autonomia das enfermeiras que atuam em hospitais e clínicas quanto aos cuidados voltados à população, ou por conta da hierarquia militar, existe ainda uma diferenciação dessa liberdade dos cuidados? How long you can work in the United States as a nurse before you retire depends on the policy of the hospital or the community that you work in. In the military, you have to work 20 years, but they let me retire 1 year early. I was getting very impatient, and I probably could have ended up in jail from talking back to a general. I was getting that impatient. No, that's a joke. Aquela da professora Elizabeth. Quanto tempo, né? Depende das políticas e as normas do hospital ou da comunidade, quando a gente falamos de comunidade, instituição, local, companhia, firma, para onde aquele enfermeiro trabalha. Depende dessa vinculação. No militar, né, na área militar, nas Forças Armadas, são 20 anos. Todavia,
KARLA aposentou um ano antes, porque ela fez uma brincadeira, pediu autorização para transferir. Eu estava ficando muito impaciente, eu estava respondendo assim duramente ao general. Então, aí eu perguntei, pastor, não, mas é uma brincadeira que ela fez, que ela já realmente queria se aposentar. I think as far as autonomy is concerned, it's very similar between the military and the civilian. Historically, it was different. Many changes in nursing and growth in the autonomy of nurses came from the military, from their experience fighting and being in the wars, taking care of soldiers in the wars. And the idea of same-day surgery partly came from the military, being able to treat many things in a smaller type operating room and moving them on quickly came from the military. And it was partly because of the nurses and their experience. But it's nowadays, I think it's pretty much the same. Em termos de autonomia, é bastante similar entre a autonomia militar e a autonomia da enfermeira civil. Historicamente foi diferente, nós fazemos uma observação, historicamente foi diferente, todavia muitos avanços vieram a partir da enfermagem militar, em termos de autonomia. A partir disso, muito também do que acontecia nas guerras, nas atividades militares, que havia necessidade da atuação. Então, essa foi o destaque que acaba analisando. Bem no microfone, porque tem o pessoal online. A mim não. Bom dia, eu sou a candidata da SONJA. Que atuamos na conta, nós temos a questão do meio que ocupa inimigo, porque muitos dos pacientes familiares apontam a questão política como uma forma de oprimir os profissionais. Agora, eu vou mencionar uma pausa. A questão jurídica dos profissionais de enfermagem que atuam com pacientes, às vezes são usadas como forma de opressão a esses profissionais. When it's a legal issue, when it's a question, it's seen by the patient members of the practice or professional. So we want E foi mencionado, né, a senhora, a questão do registro de enfermagem, né, de registros de infecção de forma geral. Eu gostaria de saber, dentro do registro da perspectiva jurídica, o que seria importante de registro? Nurses' notes. Nurses' notes tell the entire story of a hospitalization. And I know there are rules that require nurses to note certain things, and those are valuable. But nurses often fill in the blanks with what's really going on with the patient. And it's those side comments that are very valuable.
Você me respondeu que, olha só que lindo, os registros de enfermagem contam a história do paciente e que os registros de enfermagem completam as lacunas e elas falam de verdade o que está acontecendo. Então, nesse sentido, as anotações de enfermagem são muito informativos para os operadores de direito. I would dare to say that the details that we use to register on our notes, that is our power, what is powerful. Então, estou falando que eu me atrevo a dizer que o detalhamento, né, o detalhismo que a gente coloca nos nossos registros que fazem a diferença. Então, não dá para dizer uma coisa específica. Mas eu vou dar um exemplo assim, da minha experiência, que eu achei interessante a sua pergunta, que na época, quando eu trabalhava no hospital privado, então tudo é aprovado pelo plano antes de ser realizado pelo paciente. O paciente entrou pela emergência, mas era um caso muito crítico, então ele da emergência foi acionado para ir direto para o CTI, onde a gente daria o suporte, né, todo suporte para aquele paciente. Então, ele não teve os cuidados na emergência de acesso profundo, acesso venoso profundo, né, intubação, isso tudo foi feito no CTI, porque a gente conseguiu agilizar que aquele paciente viesse de forma bem rápida. E aí, na hora de detalhar os registros, depois de todo, né, nós enfermeiros sabemos o quanto isso nos custa, né, de tempo, de desgaste, né, naquele processo, depois você vem para registrar. E eu coloquei, o paciente foi funcionado, está sendo profundo, com solicitação médica, de fazer o acesso antes mesmo da autorização do plano. Eu coloquei isso no meu registro. Isso não tinha nada a ver com o cuidado em si. Pelo hospital, pelo plano, aquele cuidado, aquele tratamento, aquele produto. Porque depois o hospital veio me ligar, a administração financeira veio me ligar, cobrando aquele material, porque no final das contas o plano não apoia. Então, foi um acordo entre equipes, mas eu também coloquei isso registrado no meu registro dentro da evolução do paciente. Então, esse é o detalhe, que se o plano cobrasse o paciente, ele, se fosse lá no prontuário, ele veria o registro, e ele poderia provar que no caso dele era grave, que ele foi feito, não era um caso que poderia esperar a aprovação. Just gave an example of the notes, how it helped me and probably helped the patients as well. So I guess with the time, do we have any more? I'm sorry. A gente tem alguma pergunta? Mais uma. The last one, okay? A última pergunta por conta do tempo. My question is about what those like scientific research. Where in Brazil, the more common universities what those like and scientific research. Where in Brazil is more common in universities. What is like in the university where you work? How common is the research? Research. Minha pergunta é sobre como a enfermagem na pesquisa científica no Brasil é mais comum na universidade do que em empresas privadas. E como é na área de trabalho e se é comum isso na universidade. I would say in the U.S. it's probably somewhat similar. Most research that is done in the U.S.
by nurses is being done by PhDs. And majority of PhDs work in some way with universities. And that's where you get funding for your research, et cetera. However, there are a lot of nurses now that are working in companies like Genentech, and different types of companies that are doing research for their products, to produce their products, et cetera. And there are a lot of nurses that are doing that. In fact, one of the students that I'm working with right now works for a pharmaceutical company, and what she ends up doing is collecting the research that relates to their particular project and goes around and does that work. She's not necessarily called a research nurse. She actually is considered a salesperson, I think. But that's what she's actually doing. And you're also seeing researchers who are employed by a company to do, like, for example, with pharmacy or a pharmaceutical product, there's a whole series of different kinds of trials that they have to do before a product can be released to the public. And a lot of that research is actually done by nurses. A professora TERI apontou que é bastante similar com o Brasil. A maior parte da pesquisa de enfermagem ela está conectada em relação às universidades. Todavia, as enfermeiras têm trabalhado em companhias de pesquisa, muito na indústria farmacêutica, com pesquisa ligada à indústria farmacêutica. Ela citou como exemplo a Genentech, que é uma empresa que ela é farmacêutica, então ela trabalha também com a questão do comportamento e resposta das medicações a produtos farmacêuticos, então isso também é de interesse e é feito da indústria farmacêutica, né? Que é a grande empregadora de enfermagem e pesquisa. Ela também citou as pesquisas com companhias que têm produtos, né, da indústria, que faz a testagem desse produto para as pessoas, e essa testagem é acompanhada por enfermeiros. Então, um exemplo de uma orientanda dela, que trabalha numa empresa farmacêutica, eu acho que não é, quando você olha a vinculação dela com a empresa, é de uma pessoa de vendas. Só que a atividade que ela desempenha é uma atividade de pesquisa. Então, são esses os exemplos que a professora TERI trouxe. For example, KARLA is an example of someone who, after she retired, she started to work for faculty who was doing a big research project. And they needed somebody who could read a medical record and collect data from the medical record. So she got a job as a research nurse, and she's not a PhD, she's not been trained in research, but she got a job as a research nurse collecting data. So there are things that are going on. Now, most of the research, health research, is still being done in collaboration with universities. So you're still sort of connected to the university, but she wasn't a faculty, she wasn't a researcher per se, but she was doing research for that. Início da resposta, a doutora Série falou assim, que a maior parte das pesquisas nos Estados Unidos de enfermagem são feitas por PhD, enfermeiros de PhD, que eles estão na universidade em sua grande maioria, e elas produzem. E agora ela citou, por exemplo, KARLA. KARLA, após aposentar, ela foi trabalhar como uma pesquisadora sem ser mesmo um PhD com formação em pesquisa. Havia um estudo em andamento que se precisava coletar dados a partir de 2 prontuários e dados muito específicos. Então, KARLA fazia a leitura dos registros
e ela, com a experiência dela, conseguia captar e selecionar os dados necessários para a pesquisa. Nesse sentido, foi o exemplo que você tem outras formas de trabalhar também com pesquisa. Thank you. Bom, estamos chegando ao final dessa roda de conversa. Mas eu gostaria de destacar aqui um ponto assim, que eu achei muito interessante, tentando concluir um pouco dessa mesa, que a gente teve a oportunidade de vivenciar com elas três experiências, né? Três experiências únicas. Nós, enquanto enfermeiras, docentes, a gente tem experiências únicas acadêmicas. Dentro da área da enfermagem, a gente tem experiências únicas, tanto no ambiente hospitalar quanto fora desse ambiente hospitalar. E a gente viu aqui, teve a oportunidade de reconhecer a docente, na assistência, experiências enquanto assistência, né, a enfermagem, dentro da assistência, experiências no mundo, pelo mundo afora, né? A professora TERI foi para a África, contribuiu dentro da enfermagem na África, no Malawi, com a experiência dela enquanto enfermeira, enquanto pesquisadora. E a gente vê também, eu achei, como que tudo se conecta, e eu não me canso de falar para os meus alunos, o quanto nós, cuidadores, dentro da enfermagem, a gente tem relação com todas as áreas imagináveis e inimagináveis. A gente teve uma advogada aqui nos lembrando da importância do registro. I don't think we would think about it, we would have thought about talking nursing notes. Então, estou agradecendo por ela trazer isso em evidência, porque a tecnologia avançada, os avanços tecnológicos, os avanços da assistência, isso tudo pode acontecer, mas o nosso registro não tem como a gente sair, fugir, evitar e nos privar de continuarmos pensando o quanto o nosso registro é importante, quanto nossas anotações. Então, eu acho que a gente consegue contemplar essa mesa que contemplou assim, todas as áreas. Eu acho que a gente tem sempre mais áreas para estar discutindo e falando. Se cada um de nós aqui dentro dessa sala estivéssemos aqui nessa mesa conversando, trocando experiências, a gente ia ter algo único e diferente para compartilhar, eu tenho certeza disso. Então, eu só tenho a agradecer pela presença de vocês. Thank you so much for being here. I'm going to pass the microphone to our dean. She wants to talk. Nesse sentido, gostaríamos de complementar o que a professora Priscila falou, nesta manhã que nós tivemos, de muito crescimento. Eu acho que uma exposição, existe uma coisa que a gente não usa muito, mas nós precisamos usar mais na enfermagem, que chama-se competência cultural. A enfermagem é global e hoje nós temos a oportunidade de trazer novos elementos para tornar a nossa competência cultural mais robusta. Nós moramos num país que é continental, uma diversidade cultural incrível, e ela precisa estar antenada também com os movimentos dos nossos parceiros e colegas enfermeiros de outros países. Então, nesse sentido, nós temos outras oportunidades, como tivemos recentemente com o professor Charles Centeio também, que não é enfermeiro, mas atua com enfermeiros. Então, esses são elementos, oportunidades limpas. Eu acho que hoje ter uma colega de doutorado, uma colega de profissão e outra colega de afinidade, de área com o ambiente, que é uma coisa que o nosso país hoje precisa tanto, é uma oportunidade única. Eu gostaria de agradecer a todos os palestrantes, em especial a nossa diretora, a nossa vice-diretora, que investem nessa escola, seu tempo pessoal, nessa comemoração dos 100 anos. Desculpa te interromper, mas enquanto eu estava traduzindo, a SONJA ainda acrescentou. Para elas também é uma oportunidade única, foi uma oportunidade única, muito
uma experiência. Obrigada. A gente foi incrível, estou altamente disponível para falar, para tirar um presente também na nossa graduação, prestigiando um TCC, que é uma experiência que não existe nos Estados Unidos na graduação. Acho que também foi uma coisa de mútua oportunidade de crescimento de competência cultural, de diversificação de capital cultural que a Enfermagem precisa ter. Inclusive, aproveito para justificar o atraso, né, da mesa por conta do tempo. E a gestão de Bacalhau estava impraticável. Agora eu passo a palavra para a professora Elizabeth, que Eu poderia, queridas convidadas, falar da minha imensa emoção em receber 3 pessoas que lutam pela enfermagem. Professora TERI, né? Muito significativo conhecer a questão da docência, né? Da pesquisa. Não é fácil falar de pesquisa e ensinar pesquisa, pesquisadores. Doutora KARLA, que vida brilhante! Quando a senhora diz já estava sem paciência, nossa. Hoje em nosso país, a paciência ela deve ser cultivada, porque nós estamos em situações muito adversas, politicamente, dentro da população, ainda por um piso profissional. Como diria, um salário mínimo nacional para as enfermeiras. E nossos estudantes, eles almejam, né, outras oportunidades em outros países, né? Eu recebi há pouco tempo uma comissão da Alemanha, né, para que houvesse intercâmbio entre estudantes. E vamos trazer agora um grupo da França para falar da prática profissional na França também, oportunidades como esta que vocês estão nos oferecendo, né? A questão do advocacy pela população, ser um sistema privado. O enfermeiro, ele, dentro da sua competência profissional, precisa também estar com os olhos abertos, né, para as necessidades, não só financeiras de saúde, mas também de vida. Então, eu acredito para os internautas que nos acompanham e para os que estiveram presentes, né, que ouvi-las nesta pequena oportunidade abre também motivação para a continuidade dos estudos e também para ser arrojado, né? Ser um docente arrojado, ser um enfermeiro arrojado e ser um defensor das questões de saúde. Our school is very happy. Thank you so much. Good morning para todos.